O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Por favor, abra uma santa palavra de Deus em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Parábola contada por Jesus. E diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas, as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, tu estás aqui e ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouves a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu não quero transformar o seu almoço hoje num prato indigesto. Eu sei que você está muito ocupado com seus projetos aí, de estudo, pesquisa. Você está envolvido aí na perspectiva de ganhar dinheiro, de empreender. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Se você morrer hoje, para onde você vai? Pesado, né? Para as 11 horas. Se Deus lhe chamar hoje, onde você passará a sua eternidade? Esse é o assunto mais sério da nossa vida, e que a gente não quer refletir sobre ele. Como está a sua vida? Você está pronto a comparecer perante o tribunal de Cristo? Porque está ordenado aos homens morrerem uma só vez, imediatamente segue o juízo. Eu quero, à luz desse texto, trazer algumas lições sobre esse assunto, porque esse foi um assunto mais falado por Jesus Cristo. Algumas lições, eu quero tirar 3 lições principais e depois trabalhar o conceito de tormento. A primeira lição que nós aprendemos nessa parábola, que Jesus está querendo nos ensinar, é que todos nós vamos morrer. Se você não sabia disso, não há nada tão certo quanto os impostos e a morte. A morte. Todos nós aqui nascemos, estamos vivos, e em algum momento nós seremos chamados por Deus. E é importante você observar que nesse texto morre o rico e morre o pobre. Morre nos melhores hospitais do mundo, morre na periferia, morre nas favelas e morre nas mansões. Se existe algo que nos iguala
como seres humanos é justamente a morte. E se você morrer, para onde você vai? A morte é um acontecimento para todos. Ela é uma consequência do pecado. Quando Deus fez o pacto com o homem, diz: se dela comeres, certamente morrerás. Não é possivelmente, certamente morrerás. Então, eu quero lhe dar essa grande notícia hoje. Você vai morrer. É igual remédio, tem data de validade. E ninguém morre de véspera. Você vai morrer no dia determinado por Deus. Se você é cristão, esse dia será o dia mais feliz da sua vida. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Os puritanos diziam: o dia mais importante do cristão não é o dia do seu nascimento, é o dia da sua morte, porque ele vai desfrutar plenamente de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. É a volta para casa. É a volta para casa. Segunda lição que esse texto nos ensina é que todos os homens morrem, mas também que todas as pessoas continuam vivendo após a sua morte física. A Bíblia ensina que a morte física encerra a vida nessa existência, mas nós fomos feitos de corpo e de alma. Nós não somos como os animais, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E quando Deus nos fez, Ele nos fez alma vivente. Alma vivente. Significa, e essa doutrina é chamada na Bíblia de doutrina da imortalidade da alma, ela é ensinada praticamente em toda a Bíblia. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Voltando a Deus, o meu espírito, o seu espírito, Ele dará o destino que a pessoa merece. E aí não tem mais uma volta. O espírito é a nossa personalidade, é o nosso ser. E nós continuamos existindo. Os nossos pensamentos, a nossa personalidade não é uma reação química. Pelo contrário, nós somos seres criados à imagem e à semelhança de Deus, com personalidade, com pessoalidade, com capacidade relacional. Nenhum ser humano, nenhum ser criado por Deus tem a capacidade de se relacionar por amor, ou com amor, com outro ser. Ainda que você ache que seu cachorro lhe ama, é mentira. Ele faz aquela festa por instinto, mas não é porque te ama, não. Terceira lição que esse texto, que essa parábola nos ensina, ela fala de dois homens, ela fala de dois estilos de vida, fala de duas mortes e fala de dois destinos eternos. Toda pessoa morre, toda pessoa continua vivendo após a sua morte física, toda pessoa só tem duas opções eternas: o céu ou o inferno, a presença de Deus, o seio de Abraão, ou lugar de tormento. É interessante como, tanto na história, quanto na literatura, quanto nas artes, tenta-se destruir o conceito bíblico de inferno. Os filósofos existencialistas dizem: o inferno é aqui. Ah, você não sabe, nós vivemos num mundo tão bom, a terra está cheia da bondade de Deus. O inferno é aqui. Jean Paul Sartre diz que o inferno é o outro.
E de fato, às vezes parece mesmo. Parece que o outro inferniza a vida da gente, né? Mas não é. Isso é um anjo. A Bíblia diz claramente sobre a doutrina dos dois caminhos, dos dois viajantes, dos dois destinos eternos. Aqui no versículo 28, veja aí, Lucas 16, 28. Lugar de tormento. Porque tem 5 irmãos para que eles determinem, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Este lugar é real, é o inferno. A Bíblia diz que ele já foi criado por Deus. É o Guiena, que vem lá do Vale de Inom, local fora de Jerusalém, de onde eram feitos os sacrifícios humanos. Na época de Jesus era um lixão, hoje é apenas um vale que separa o Monte das Oliveiras, a cidade histórica de Jerusalém. O inferno é real, não é aqui. A Bíblia diz que é um lugar que foi preparado por Deus. Mateus 25, 41. É descrito na Bíblia como castigo eterno, fogo eterno, chama eterna, fornalha acesa, fogo e enxofre, lago de fogo, fogo que não se apaga, castigo eterno. O inferno é chamado também de segunda morte, de verme que nunca morre, de trevas exteriores, de ira vindoura, de penalidades de eterna destruição, de negridão das trevas e de condenação do inferno. Aqui nessa parábola, Jesus vai nos ensinar 5 lições sobre esse lugar de tormento. O primeiro deles é que esse lugar de tormento é um lugar de tormento consciente. Você não está dormindo no inferno, você está acordado. Veja no texto que a pessoa está viva e consciente, experimentando o sofrimento. Ele sente, ele olha, ele conversa. Essa doutrina do sono da alma é um engodo. Nós continuamos vivendo de forma consciente ao passarmos dessa vida para outra. É um lugar de tormento completo. Veja no versículo 24, 16, 24, ele diz: então clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. A doutrina da ressurreição, ela é para justos e para ímpios. E assim como no céu, na presença de Deus, aqueles que foram justificados, que creram em Jesus, desfrutarão plenamente no seu corpo ressuscitado, no seu corpo espiritual, dos prazeres celestiais, também aqueles que foram para o inferno desfrutarão do tormento plenamente, na alma, na consciência e no corpo. Terceira lição que Jesus nos ensina sobre esse lugar de tormento é que é um lugar definitivo. Veja lá no verso 26, diz assim: além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Vocês se lembram que a Igreja Católica, para faturar financeiramente, criou a missa de 7º dia, a missa de 30 dias, a missa de 1 ano. Não adianta interceder pelos mortos. A nossa situação é decidida aqui, antes de morrer. O Evangelho está posto diante de nós. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. Às vezes a gente brinca com esse assunto. A gente pensa que a gente pode visitar o céu e o inferno para escolher para onde a gente vai, né? Mas esse é um assunto muito solene.
Não podem, disse Jesus. Não podem. Não adianta rezar missa, pagar penitências. Não existe a possibilidade de mudança da pena eterna após a morte. Não existe purgatório. Existe crematório. Purgatório não. Em quarto lugar, o lugar de tormento é um lugar incomunicável. Veja que a pessoa que estava em tormento, no versículo 27, replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele vai responder lá embaixo. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui cai por terra toda a doutrina espírita da comunicação dos vivos com os mortos. O único texto da Bíblia que narra essa possibilidade foi aquele texto de Saul com a pitonisa, mas aquele texto prova claramente que não foi Samuel que veio. Eu sei que há muita gente que perdeu entes queridos e que de vez em quando recebe um bilhete de um espírito demoníaco. Não adianta. Por isso que no contexto de Israel, o pecado da necromancia, o pecado da consulta aos mortos, o pecado era combatido com pena de morte. Porque é um engodo, é um engano. Não existe a possibilidade de comunicação com os mortos. Davi nos ensina isso lá em 2 Samuel 12, 22, 23. Ele diz: nós iremos aos que já morreram, mas eles não poderão vir a nós. A doutrina da reencarnação e da comunicação com os mortos é um equívoco. Trata-se de uma prática condenada por Deus e pela sua santa palavra. Então, se você é cristão, você não pode ser espírita simultaneamente. Mas em quinto lugar, esse lugar de tormento, ele é evitável enquanto estivermos nesta vida. Preste atenção nisso. Ele é evitável enquanto você estiver vivo. Deus disse para o homem que estava no inferno, no lugar de tormento, que seus parentes que estavam vivos poderiam não ir para aquele lugar, se dessem ouvidos à mensagem do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A mensagem central do Evangelho é que quem crê em Jesus será salvo. Crer em Jesus é o único meio de não ir para o inferno. João 3,16, vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a única maneira de não perecer eternamente é crer em Jesus, é tê-lo como seu Senhor, o seu Salvador, e aí você irá para a presença de Deus. Jesus disse para aquele ladrão arrependido na cruz, que estava morrendo ao seu lado, ele clamou na hora da morte arrependido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus é a porta do céu. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vocês entenderam? E eu pergunto, não estou desejando não, tá? Que até eu posso ir essa semana. Mas se você partir hoje para a eternidade, para onde você vai? Você está tratando dessa matéria? Esse assunto faz parte da sua agenda ou não? Pense nisso.
Pense nisso. Eu quero encontrar você lá no céu. Mais magro, mais bonito, mais alto. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus? Examina a sua vida aí. Se você partir hoje, você vai estar com Cristo. Paulo diz que o desejo dele é estar com Cristo. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Pai querido, olha para nós aqui, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, cada passo que damos, cada pensamento que temos. O Senhor é o único que sonda o nosso coração e sabe quem verdadeiramente nós somos. Nós queremos nesta manhã declarar a nossa fé em Ti, Senhor. Queremos confessar e dizer que Tu és o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Nós cremos na Tua palavra que diz que quem crê no Senhor tem a vida eterna. Pai, não permitas que ninguém que está aqui neste auditório, que está nos assistindo neste momento, parta para a eternidade sem uma experiência de conversão, de novo nascimento, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos parentes, dos nossos familiares, que não são convertidos ainda, que não são regenerados, que nós possamos ter pressa, urgência em falar de Jesus para eles, porque a vida futura é eterna. Eterna será o tormento, eterno será o gozo, a alegria. Ajuda-nos, Senhor. Tem compaixão de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.